Olá, galerinha linda do quinto ano. Bem-vindos a mais uma videoaula do componente curricular de História. Espero aí que vocês estejam com toda a energia necessária para adentrarmos aí mais uma semana aí de muitas aventuras aí na nossa jornada de conhecimento. Então, crianças, nós vamos abrir a nossa apostila de História lá na página 14, tá bom? Então, vamos relembrar ali alguns aspectos que nós estamos estudando aí, históricos, e que são importantes para que a gente possa ali compreender o tema de hoje, que é a difusão da escrita. Muito bem, nós estávamos estudando ali que o homem, né, começou ali a registrar o próprio dia a dia dele, através daqueles registros rupestres, né? Estão lembrados daqueles desenhos em que eles ali faziam alguns rabiscos, né? No interior de cavernas, utilizando ali alguns materiais naturais para ali expor esses desenhos. Depois, o homem sentiu a necessidade ali de buscar outro meio de comunicação. E aí começamos a estudar o surgimento da escrita. Nós vimos ali que a escrita surgiu, né, mediante ali alguns povos, né, os povos sumérios, os povos egípcios, os povos ali, os astecas. Então, a escrita ali, ela teve ali várias características dependendo do povo, né? Teve a escrita cuneiforme, a escrita egípcia ali constituída de hieróglifos, né? E muitas outras formas, né, de escrita nós ali estudamos. Só que assim, percebemos, né, durante a evolução dos nossos estudos, que a escrita, ela era limitada. O uso dela, a elaboração dela era limitada, assim, para algumas pessoas apenas desses povos que eu citei. Então, por que ela era limitada? Por ser de difícil acesso, por ser de difícil compreensão, né? A maioria do povo na época, né, desses povos que eu citei, eles eram, em grande parte, analfabetos, mal compreendiam ali o significado desses símbolos. Então, ficou muito difícil, assim, para que aquelas informações fossem ali compreendidas pela grande maioria desses povos. O que nós vamos ver na difusão da escrita é que a difusão, né, a propagação desse estilo de escrita, desses meios, né, que foram surgindo aí para aprimorar a comunicação entre os povos, né, aprimorar a linguagem, ela acabou ali sendo difundida. Difundir é fazer propagação, é fazer aquele conhecimento ser transmitido. E esses itens, esses detalhes, nós vamos conhecer no tema de hoje, lá na página 14. Então, você coloca a data de hoje, e dentro desse texto aí abordado sobre esse tema, a difusão da escrita, ele nos traz ali que a escrita, né, de lá para cá, né, nos dias atuais, ela modificou bastante, ela se multiplicou ali, né, em diversas áreas do mundo, né, a escrita foi possível ser acessada por mais pessoas. Mas como se deu isso, tia Fábio? Nós vamos conhecer a partir de agora. Então, lá no seu texto de história, fala assim no início, né, que as transformações da escrita, a escrita ela está presente ali em vários meios de comunicação, né? Os meios de comunicações aí que existem são os jornais, né? As revistas, e hoje em dia o que é que nós temos aqui na palma da nossa mão? Os e-books. Sim, os e-books, mas books, né? Palavra inglesa que significa livros. Os livros agora cabem aqui, ó, dentro do celular, através aí da internet. É possível nós
nós termos contato com os e-books, né? Os livros virtuais ali que tornaram-se eletrônicos, não são mais ali, ó, de papel, né? Claro que ainda existem livros de papéis, né? Mas agora existem os e-books, os livros virtuais ali, que possuem centenas, milhares de páginas aí, que nós podemos consultar ali para conhecermos algum assunto, fazermos alguma pesquisa escolar. Então, assim, existem muitas facilidades hoje em dia, mediante ali nós alcançarmos a informação que a escrita nos possibilita. Dentro desse assunto de história, você vai também perceber que houve o surgimento disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse objeto aqui que vocês estão vendo é a prensa de tipos móveis. Prensa de tipos móveis. O alemão Johann Gutenberg criou esse aparelho aqui, crianças. Sim, esse aparelho é como se fosse a nossa impressora atual, né? Claro que de lá para cá, a questão de imprimir, a questão ali de visualizar a informação no papel, ela evoluiu bastante. Mas o Gutenberg, né, ele criou, né, essa prensa de tipos móveis com o intuito da escrita ser mais difundida pelo mundo. Vocês sabiam que a escrita, devido à época, né, essa época histórica, ela era muito usada principalmente pela igreja. Sim, a igreja ali, ela registrava muitas informações pertinentes a ela mesma e que na maioria das vezes só quem fazia parte do clero, né, que são ali as pessoas envolvidas na organização da igreja, elas tinham, somente elas tinham acesso a essas informações. E quando Gutenberg criou esse aparelho, que foi que possibilitou ao resto da população a oportunidade de ter acesso à informação. Sim, quando nós temos acesso à informação, crianças, significa ali que o nosso raciocínio, que a nossa opinião pode ser construída, moldada em cima daquilo que nós estamos ali recebendo, lendo em termos de informação. Então, o Gutenberg criou esse aparelho, né? E esse aparelho acabou sendo difundido pelo mundo, ou seja, outros países se interessaram por esse equipamento, né? Porque ele possibilitou ali a impressão das informações, ali a constituição dos livros. E como era que esse processo era feito? Era um processo longo, árduo, difícil, porém foi o que foi usado, né, para aí registrar a elaboração de vários livros para a população. O que vocês estão vendo aqui, ó, percebendo, é que elas são letras feitas em blocos, né, individuais. Então, quando existia uma informação assim impressa, essa informação era construída, né, usando essas letras individualizadas. Depois se organizava elas sobre a prensa, jogava-se a tinta e pressionava-se contra o papel, né? Então, aí acabava surgindo a impressão. E cada detalhe, cada etapa dessa, você vai visualizar na sua apostila na página 15, tá bom, meus amores? Qual foi, vamos dizer assim, o lado negativo para a igreja na época, quando as pessoas começaram a ter mais acesso sobre a questão ali da difusão da escrita, da difusão da informação? A igreja, ela começou, né, a ter ali algumas pessoas questionando o seu posicionamento, o seu funcionamento, e isso aí acabou gerando muitas ali revoltas organizadas, né, pela própria população. E agora nós vamos lá para a nossa página 16. Nós vamos para a nossa página 16 e nós vamos trabalhar a atividade de hoje, que está muito legal, tá bom? E que faz ali uma mesclagem sobre muitas informações que nós vimos
nos assuntos anteriores de história, e que você vai ali também trabalhar questões opinativas, ou seja, vai ser exigida ali de você a exposição do seu dia a dia mediante ali o hábito da leitura, tá bom? Na primeira questão, nós temos ali algumas frases que você precisa classificá-las em verdadeira ou falso. Aquela informação é verdadeira quando você, ao lê-la, você vai comparar essa informação com aquilo que de fato você aprendeu lá no assunto, viu lá nas nossas videoaulas anteriores, para você poder classificar ela ali direitinho. E eu faço parte da história, traz ali algumas perguntinhas, tá bom? Que é necessário você opinar. Então, você vai ali marcar o X na melhor resposta que esteja ali de acordo com a sua realidade, tá bom? Então, meus amores, a nossa videoaula fica por aqui, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, caprichem na atividade, curtam o nosso vídeo, tá bom? Dê seu like. Qualquer dúvida, tia Fábio, só contatar, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.